da sua ideia é quase que impecável mesmo. Em relação a uma atuação desse time, aplauso, satisfação, e é daí para mais, é óbvio, porque as dificuldades também vão aumentar. Bertozzi, está encerrada a discussão sobre a questão do Paulista? Deixa isso para lá, né? Acho que essa discussão nunca deveria ter nem começado. A gente tá com um probleminha lá no áudio do Léo, a gente já vai consertar já, Fã de Esportes. Vou passar pro Pedro. Pedro tá me ouvindo, né, Pedro? Tô te ouvindo. Espero que hoje sem problemas no áudio. Vamos torcer. É um pequeno probleminha, a gente ajusta lá. Passo a pergunta para você então. Tá encerrada a discussão, né, Pedro? Que vale a Libertadores e ali o Palmeiras tá bem. Aliás, conseguiu jogar bem também e produzir bem, porque esse time vem sendo poupado no Campeonato Paulista justamente por ter o Libertadores como seu principal objetivo. Da nossa parte eu creio que esteja encerrado. Falo aqui pela nossa mesa, o André, o Vitor, acho que o Léo também caminharia nesse sentido, e tenho certeza que muitos dos fãs de esporte que estão acompanhando a gente, só que infelizmente a verdade é que essa esquizofrenia, acho que assim podemos chamar, na análise, no departamento de análise do futebol brasileiro, composto por gente talvez, como disse o André, que careça de neurônios, acho que infelizmente não vai parar por aí. O que acontece é que dá uma certa tranquilidade. Vai ter gente querendo reavaliar e reconsiderar toda a situação a partir de um próximo resultado no Paulista, a partir de um próximo desafio na Libertadores. Vai ter gente daqui a 2, 3 jogos querendo desmerecer o trabalho de hoje. Acho que não é por aí. Se a gente quiser focar, e deve ser assim, no trabalho do Abel, tem muita coisa para ser debatido. Semana passada era uma curiosidade a situação dos 3 zagueiros. Ouvimos o Abel aqui durante o programa, ele explicou qual era a intenção, abrir os pontas, dar amplitude, dar um pouco mais de profundidade, tentar buscar o campo. Interessantíssimo. Hoje ele volta com esses 3 zagueiros, mais uma vez uma chance de a gente reforçar que não necessariamente tem essa história de ser uma formação defensiva, 3 zagueiros muito bem postados, com os 2 jogadores mais abertos, talvez hoje nem tanto pensando na profundidade, mas conseguiu o que queria, que era anular, brecar, sabe? Conseguir travar ali os pontos do Independiente Del Valle, que sempre geram muito perigo, é muito interessante. Então acho que tem muita coisa para se falar do tal repertório do Abel. E o Vitor toca num ponto que eu acho fundamental, que é o quão letal foi esse Palmeiras. 37%, 38% de posse de bola, 12 finalizações, 10 na direção do gol e 5 gols. Então assim, mostrando tudo que se pode esperar do atual campeão da Libertadores, mostrando repertório, mostrando uma pressão lá em cima que talvez tenha até surpreendido o Del Valle, entendeu? Mostrando uma construção, mostrando voltando a ser vertical quando teve a bola, quando recuperou a bola a partir do meio de campo. Então assim, tem muita coisa boa para enumerar. Evolução da primeira rodada para a segunda, ideia no primeiro jogo, ideia no segundo jogo. Então assim, não dá para ficar nessa esquizofrenia de que um tropeço, um empate, um jogo a cada 2 dias vai nos levar a refletir sobre o Abel. E que bom que deu tranquilidade, porque eu temia, falei aqui na programação durante a semana, que um tropeço, um empate, alguma situação, poderia ser até normal contra o Del Valle, encaminhasse o Abel, um atual campeão de Libertadores e de Copa do Brasil, por uma situação como o Ariel Holan. Ainda bem que não. É bom que acalmando um pouco os ônibus, acaba por segurar um pouco essa esquizofrenia, como eu disse, e acho que caminhamos para um debate melhor, para um trabalho melhor, por uma tranquilidade para o Palmeiras. Sim. William, enquanto a gente o Léo voltou? Voltou, mas pode falar, André, que eu passo a bola para ele já. Pode falar, André. É bem rápido. A ideia de futebol do Independiente Del Valle, que já era uma ideia consolidada com o Ramírez, que hoje está no Inter e agora tem um outro treinador, é a mesma. E é uma ideia que pressupõe correr riscos perto da própria área, a coisa da saída de jogo. Não vamos entrar tanto nesse mérito aqui, mas em casa, fora de casa, essa é uma equipe que joga da mesma maneira e passar apertos ou apuros perto do próprio gol é algo que está embutido na maneira de jogar. E é uma decisão, é uma escolha. Apenas creio que hoje contra o Palmeiras, mais pressionada ou menos, não sei, essa equipe falhou um pouco além do que deveria. E alguns erros levaram diretamente a gols. Isso não tira o mérito da equipe do Palmeiras, porque não dá para dizer que uma equipe não tem nada a ver com os erros das outras numa partida de futebol. Às vezes os erros são um pouco mais grosseiros do que outros. Mas digamos que o Del Valle hoje não esteve fino para fazer o seu jogo. O Palmeiras sim. O Palmeiras esteve muito bem. O interessante de hoje, Bertozzi, é assim, é claro que é cedo, você não pode definir, é um começo de temporada ainda, né? Estamos indo para maio, mas é um começo de temporada ainda. Você não pode afirmar que achou e determinar que esse é o estilo de jogo. Mas
se encaminha muito claramente para um estilo de jogo aí que o Abel está conseguindo encontrar, mesmo com um pouco de tempo de treinamento. Agora, com alguns jogos onde no Paulista ele coloca a equipe reserva e tudo, ele consegue treinar um pouquinho mais, e me parece que o Palmeiras vai achando um jeito de jogar, provando inclusive, como disseram agora os companheiros, que a história dos 3 zagueiros não quer dizer que é um time retranqueiro, não tem nada a ver com isso, né? Ô William, a gente viu a semifinal da Champions League hoje, os 2 times jogando assim, né? Exatamente. Então, E primeiro que assim, não existe nenhuma formação ruim pelos números que ela carrega, né? Então, esse esquema é legal, esse não é. Pô, que jogadores eu tenho? Quais as características dele? Como é que eu vou me comportar com bola? Como é que eu vou me comportar sem bola? Tem time que joga com 3 zagueiros, mas joga com os 2 laterais presos, com linha de 4 e deixa um lá na frente. Esse é um time defensivo, de fato, com linha baixa e protegendo a área. Alguns times estrangeiros jogam assim na Libertadores, porque são times frágeis. A gente pode lembrar do La Guaira contra o Atlético, por exemplo, semana passada, que basicamente fez isso. Mas há times que jogam com 3 zagueiros porque sabem da força que tem com seus alas, sabem da capacidade que pelo menos um ou outro desses zagueiros tem para carregar a bola para ataque, para conduzir, para fazer a iniciação de jogadas. Enfim, acho que todo mundo tá de acordo que não são os números, né? Muita gente gosta de falar que número de esquema é linha de ônibus, e é uma grande besteira, né? Porque ela indica o posicionamento inicial, pelo menos, dos jogadores, mas essa não é a questão. Mas está funcionando bem, eu acho importante que o Palmeiras encontre essa maneira de jogar, eu acho legal porque mas numa dessas o atacante pensa, essa bola tá mais pro zagueiro, vou segurar, não vou, e o atacante tem que estar ligado em todas, tem que acreditar em todas, ele acredita, ele vai. Então entendo que o Palmeiras esteve muito concentrado, muito ciente do que tinha que fazer hoje e fez, porque os colegas já disseram isso. Não é o caso de você olhar para o placar e falar, mas também nesse time, esse é um time que já fez o que fez nos últimos anos do futebol sul-americano, né? E esse estilo que o André aludiu, ele às vezes vai acontecer, cara. O Del Valle é o mesmo time que goleou o Flamengo e foi goleado pelo Flamengo. Porque às vezes você toma o primeiro gol e aí o jogo não fica favorável para você erra mais, você fica mais inseguro, o adversário passa a acreditar mais no seu erro. Eu acho que foi um pouco do que aconteceu hoje. Então acho que é legal até a gente ter esse alerta, porque não significa que o jogo lá, se for lá mesmo, né, se não mudar de lugar, que ele vai ser fácil. Mas hoje o Palmeiras, eu não tenho nenhum reparo a fazer da atuação do Palmeiras, e nem principalmente da postura do time do começo ao fim, que eu acho que é a parte mais legal. Taticamente, para quem critica a formação, eu posso dizer que a equipe foi perfeita. Como disse o André, a equipe trabalhou exatamente em cima das virtudes e defeitos do adversário. O Palmeiras joga num 5-3-2. Por que uma linha de 5? Os laterais razoavelmente conservadores. Eles apoiaram, mas só quando era realmente possível. Porque o Del Valle alarga o campo e joga muito pelos lados. E aí o Palmeiras bloqueia essa jogada pelos lados. Quando o Del Valle vai fazer a saída com 3 jogadores, além do Rony e do Luiz Adriano, o Patrick de Paula avança e marca o terceiro jogador. Quando esse jogador recebe a bola, ele vai ver os seus jogadores avançados pelos lados, todos marcados. Ele tem 2 jogadores no meio de campo marcados e ele não tem para quem dar a bola. Ou seja, o Palmeiras dificulta que apareça a opção para o passe e assim consegue roubar bolas ou forçar os erros do adversário nessa transição. Você pode reparar, o Palmeirense, se for lembrar bem, os jogadores do Palmeiras dificilmente marcam o goleiro adversário. Só quando a bola é recuada e tem